Tarado, hein? Desta vez foi um jovem maníaco de 23 anos. Ele foi preso por importunação sexual e também por armazenamento de imagens de pornografia infanto-juvenil. Ele foi pego com a boca na botija, se tocando, gente, numa parada de ônibus. É impressionante, né? Preso na parada de ônibus. A reportagem é da Eduarda Wisniewski. Um homem foi preso em flagrante em uma parada de ônibus em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, ele armazenava cenas de pornografia infantil e praticava importunação sexual em paradas de ônibus e dentro desses veículos. A partir dessas informações, a polícia começou a vigiar os passos do suspeito, para identificar e localizar os equipamentos dele, além de analisar o comportamento do investigado em público. Num desses acompanhamentos, a polícia flagrou o homem de 23 anos praticando o crime de importunação sexual próximo a mulheres. Para não ser notado por outras pessoas, o suspeito colocava uma mochila na lateral do corpo e passava a se masturbar e até mesmo ejacular em mulheres e adolescentes. O criminoso foi abordado pelos policiais no momento em que praticava o crime de importunação sexual. Ele resistiu à prisão, mas foi contido pelos agentes. Na sede do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente em Canoas, foi realizada a extração de dados do celular do abusador e constatado inúmeros conteúdos de pornografia infantil, além de vídeos produzidos pelo próprio investigado, dos quais comprovavam as práticas dentro dos ônibus, com as vítimas mulheres aparecendo ao fundo. O homem, que já respondeu pelo crime de importunação sexual outras vezes, foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. Esse não é o primeiro caso na cidade de Canoas envolvendo apreensão de conteúdos de pornografia infantil. Na semana passada, um empresário de 37 anos já havia sido preso por conter mais de 200 mil arquivos pornográficos infantil, mas acabou sendo solto na segunda-feira. Bem tarado aí vai ter o mesmo fim do empresário, maior armazenador de conteúdo pornográfico infanto-juvenil, o maior pedófilo do estado, foi preso semana passada e na audiência de custódia foi colocado em liberdade, porque a audiência de custódia é uma mãe, né? Chega lá o juiz, a juíza pergunta, olha, a polícia por acaso olhou feio para o senhor, para a senhora? Por acaso, né, não deu um cafezinho, um cappuccino, um mocatino, um pãozinho torrado? E aí, é lógico que na frente do juiz, o vagabundo, seja um tarado, um traficante, seja que tipo de criminoso for, ele vai fazer aquele papel de coitado, de vítima da sociedade. Então, se a polícia fez o papel dela, ok. Mas se no caso do maior pedófilo do Rio Grande do Sul, ele não ficou atrás das grades, você acha que esse daí, ó, o que está com a bragueta aberta, aí o zíper abaixado, quase que o passarinho dele foge na hora. Eu pensei que tinha visto, desculpa, eu pensei que tinha visto o pingolim dele, gente. Eu fiquei até, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Pingolim no ar, não. Só a bragueta aberta. E aí, né, depois da bragueta, não preciso detalhar. Mas assim, é o fim da picada. O que tem na cabeça, hein? Ah, é uma doença isso daí. O tratamento está lá em Brasília. Aprova, não aprova, né? Regulamento ou não regulamento, eu estou falando da castração química. Tem muita gente, pessoal do direito dos manos, uma coisa é direitos humanos, outra coisa é direito dos manos. Pessoal do direitos humanos, da bancada do direitos dos manos, diz o seguinte, que a castração química é uma violência contra o ser humano. Violência praticada por esses estupradores, por esses importunadores, por esses maníacos, esses tarados que vão se multiplicando e se espalhando para tudo quanto é lugar. A castração química é uma injeção, gente. Uma injeção que se aplica aí de tempo em tempo, se eu não me engano, de 6 em 6 meses aplica-se a injeção e ele nunca mais tem vontade de fazer nada, né? Não vai querer se tocar no meio das pessoas, não vai querer armazenar conteúdo pornográfico infanto-juvenil, não vai querer estuprar ninguém. Agora, realmente, eu não entendo por que não regulamentam de uma vez por todas a castração química nesse país. Lá nos Estados Unidos, alguns estados, obviamente, porque cada um tem a sua legislação própria, isso daí já funciona. Além disso, lá nos Estados Unidos, tem estados que possuem bancos de dados públicos de estupradores condenados.
O cara que é condenado pela justiça por um crime sexual, olha o que eu falei da bragueta aberta aí, aqui, ó. Isso, que eu falei, ó. Né? Eu assustei. Mas ó, lá nos Estados Unidos, o tarado que é condenado pela justiça, o nome dele fica num banco que todo mundo pode ter acesso, um banco de dados. E ele, quando ele chega para morar num determinado endereço, toda a vizinhança é informada que aquela pessoa foi condenada por estupro, por atentado violento ao pudor, por crime sexual, para todo mundo já ficar atento e esperto, né? Principalmente com os filhos pequenos, com as filhas e por aí vai. Agora, aqui no Brasil, quando se muda uma legislação, é sempre para beneficiar vagabundo sem vergonha, a história da maconha, os 40 gramas da maconha e as 3 plantinhas fêmeas. Daqui a pouco é capaz que algum político maconheiro, porque tem político maconheiro, hein? Né? São 6 plantinhas, eu falei 3, são 6 plantinhas fêmeas. Daqui a pouco vai aparecer um outro político maconheiro e vai chegar e falar, não, 40 é pouco. Vamos colocar aí 100 gramas, daqui a pouco 200 gramas, daqui a pouco 300 gramas, porque grama é masculino, né? Feminino, né? Ou grama, né? Aprendi isso. Então assim, 300, daqui a pouco meio quilo. Ah, pode andar com meio... Daqui a pouco 1 tonelada vai poder andar. Não, 1 tonelada para consumo próprio. E 28 mil plantas fêmeas. Né? Não, nesse país eu não duvido de mais nada. De mais nada. Bom, me dá agora as imagens, por gentileza, meu